Ricardo Mendes desligou o computador às 19h42, como fazia todos os dias úteis há quase uma década. O escritório da transportadora onde trabalhava como analista de logística ficava no segundo andar de um prédio comercial na Avenida Otávio Braga de Mesquita, bem no coração de Guarulhos. Pela janela embaçada de poluição, conseguia ver o movimento incessante de caminhões que abasteciam o maior aeroporto da América Latina. Irônico, pensava ele, passar a vida inteira tão perto de aviões e nunca ter entrado em um. Aos 44 anos, Ricardo carregava nos ombros o peso de escolhas que nunca fizera. Casou-se aos 23 com Débora, a namorada do colegial, porque era o esperado. Teve 2 filhos, Caio e Fernanda, porque era o caminho natural. Comprou um apartamento financiado em 30 anos no Jardim São Paulo, porque era o sonho de todo brasileiro de classe média. E quando Débora pediu o divórcio em 2019, alegando que ambos haviam se tornado estranhos dormindo na mesma cama, Ricardo descobriu que havia passado 20 anos vivendo a vida de outra pessoa. O divórcio foi civilizado, quase burocrático. Dividiram os bens sem brigas, estabeleceram guarda compartilhada dos filhos adolescentes e seguiram caminhos separados com a mesma indiferença que haviam cultivado nos últimos anos de casamento. Débora refez a vida rapidamente, casando-se novamente em 2021 com um empresário do ramo imobiliário. Ricardo, por sua vez, mudou-se para um apartamento de 2 quartos no centro, onde a solidão tinha endereço fixo e pagava condomínio em dia. Sua rotina se cristalizou em padrões previsíveis. Acordava às 6, tomava café preto sem açúcar, pegava o ônibus das 6h40, chegava ao trabalho às 7h30, almoçava sozinho na padaria da esquina, voltava para casa às 20 horas, esquentava alguma refeição congelada, assistia ao jornal, dormia. Nos fins de semana, visitava a mãe idosa em Cumbica, levava os filhos para almoçar quando eles tinham tempo e passava as noites navegando sem rumo pela internet. Foi em uma dessas noites de março de 2024 que Ricardo encontrou o aplicativo. Não procurava por relacionamentos, muito menos internacionais. Estava apenas matando tempo, fugindo do silêncio ensurdecedor do apartamento vazio, quando um anúncio colorido surgiu na tela do celular. Conexões além das fronteiras, dizia o slogan. Clicou por curiosidade, criou um perfil por tédio e escolheu 3 fotos que considerava apresentáveis. Uma do aniversário de 50 anos da mãe, outra de uma confraternização da empresa e uma selfie recente que escondia razoavelmente as entradas no cabelo. Nas primeiras semanas, trocou mensagens genéricas com mulheres de diversos países, conversas que começavam com entusiasmo artificial e morriam em 2 ou 3 dias, sufocadas pela falta de conexão genuína. Ricardo já estava prestes a deletar o aplicativo quando recebeu uma mensagem diferente. Olá, Ricardo. Vi no seu perfil que você trabalha com logística. Deve ser fascinante entender como as coisas atravessam oceanos e continentes para chegar onde precisam estar. Às vezes penso que as pessoas deveriam aprender com as mercadorias, encontrar seu destino sem medo do percurso. O nome dela era Valentina Herrera, 37 anos, arquiteta em Cancún, México. A foto do perfil mostrava uma mulher de cabelos castanhos ondulados, sorriso largo e olhos que pareciam guardar histórias. Sua biografia era simples. Acredito que as melhores construções são as que fazemos com pessoas, não com tijolos. Ricardo releu a mensagem 3 vezes antes de responder. Havia algo na forma como ela escrevia que o desarmava, uma inteligência sutil misturada com genuína curiosidade. Digitou uma resposta que tentava equilibrar interesse sem parecer desesperado. Valentina, obrigado pela mensagem. Confesso que nunca pensei na logística de forma tão poética. Passei 20 anos movendo cargas de um ponto a outro e nunca me ocorreu que eu mesmo estava parado no mesmo lugar. Talvez você tenha razão sobre aprender com as mercadorias. A resposta dela chegou em menos de 10 minutos. E assim começou uma correspondência que transformaria completamente a vida de Ricardo Mendes. Nos meses seguintes, as mensagens se tornaram o centro gravitacional de seus dias. Acordava ansioso para verificar se Valentina havia escrito durante a noite, considerando a diferença de 3 horas entre Guarulhos e Cancún. Almoçava com o celular na mão, relendo conversas anteriores como quem revisita cartas de amor guardadas em gavetas secretas. Adormecia digitando, os olhos pesados de sono, mas recusando-se a interromper o fluxo de intimidade que construíam palavra por palavra. Valentina contou sobre sua vida no Caribe mexicano. Nascida em Mérida, capital do Yucatán, havia se mudado para Cancún aos 25 anos, atraída pelo boom imobiliário que transformava a região. Trabalhava em um escritório de arquitetura especializado em resorts sustentáveis, desenhando estruturas que tentavam harmonizar luxo turístico com preservação ambiental.
Morava sozinha em um apartamento no bairro de Puerto Cancún, com vista para a Laguna Nixupté, onde as cores do pôr do sol pintavam a água de tons impossíveis de laranja e rosa. Ela havia sido casada também, um casamento breve de 4 anos que terminou quando descobriu que o marido mantinha uma vida paralela em Playa del Carmen. A traição a devastou, deixando cicatrizes que ela ainda aprendia a transformar em sabedoria. Desde então, havia se fechado para relacionamentos, concentrando toda a sua energia no trabalho e em viagens solitárias pelas ruínas maias que pontilhavam a península. Ricardo, por sua vez, abriu-se de formas que jamais conseguira com Débora. Contou sobre a infância pobre em Cumbica, o pai caminhoneiro que morreu em um acidente na Dutra quando ele tinha 16 anos, a mãe que criou 3 filhos lavando roupa para fora. Falou sobre o casamento que se desfez não por falta de amor, mas por excesso de inércia. Confessou medos que nunca havia verbalizado, de envelhecer sozinho, de ter desperdiçado os melhores anos em uma existência automática, de morrer sem ter realmente vivido. Valentina recebia cada confissão com acolhimento e reciprocidade. Não oferecia conselhos fáceis nem frases motivacionais vazias. Apenas escutava, respondia com suas próprias vulnerabilidades e construía com ele uma ponte de palavras que atravessava milhares de quilômetros. Em junho, passaram das mensagens escritas para chamadas de vídeo. A primeira ligação durou 4 horas. Ricardo estava tão nervoso que derrubou o celular 2 vezes antes de conseguir posicionar-se adequadamente diante da câmera. Quando o rosto de Valentina apareceu na tela, iluminado pela luz dourada do entardecer caribenho, ele sentiu o coração disparar como não acontecia desde a adolescência. Ela era mais bonita do que as fotos sugeriam. Não pela perfeição de traços, mas pela vivacidade que emanava de cada expressão. Gesticulava ao falar, os braços desenhando no ar as ideias que a voz traduzia em palavras. Ria com frequência, uma risada aberta que revelava uma pequena imperfeição nos dentes da frente, que Ricardo achou encantadora. As videochamadas se tornaram rituais sagrados. Todas as noites às 22 horas, horário de Brasília, 19 horas em Cancún. Valentina sempre aparecia em cenários diferentes do apartamento. Ora na sala com as prateleiras de livros ao fundo, ora na varanda com o céu avermelhado como moldura, ora na cozinha enquanto preparava algum prato típico mexicano que descrevia em detalhes para Ricardo, fazendo-o salivar de fome e saudade de algo que nunca havia provado. Em agosto, Ricardo disse as palavras que vinham sufocando seu peito há semanas. Valentina, eu sei que isso pode parecer precipitado. Sei que nunca nos vimos pessoalmente, que existe um oceano e 2 fronteiras entre nós. Mas preciso dizer, eu me apaixonei por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Os olhos brilharam na tela, úmidos de emoção contida. Ricardo, eu também me apaixonei. Há semanas venho lutando contra esse sentimento, tentando me convencer de que é loucura, que não faz sentido amar alguém que nunca toquei. Mas o coração não obedece à lógica. Naquela noite, adormeceram juntos virtualmente, cada um em seu fuso horário, com os celulares apoiados nos travesseiros e a certeza de que algo extraordinário estava acontecendo em suas vidas. Os meses seguintes transformaram Ricardo em um homem irreconhecível. Seus colegas de trabalho notaram a mudança antes mesmo que ele percebesse. O analista de logística taciturno, que mal respondia aos bons dias no corredor, agora sorria sem motivo aparente, assobiava melodias mexicanas que aprendera com Valentina e verificava o celular com uma frequência que beirava a obsessão. Em setembro, durante uma videochamada que se estendeu madrugada adentro, Valentina fez a proposta que mudaria tudo. Ricardo, não aguento mais essa distância. Quero te ver, te tocar, confirmar que você é real e não apenas uma projeção dos meus desejos. Venha a Cancún. Passe o ano novo comigo. O convite acertou Ricardo como um raio em céu aberto. Ele nunca havia viajado de avião, nunca pisara fora do Brasil, sequer possuía passaporte. A ideia de atravessar fronteiras parecia pertencer a outro universo, reservada a pessoas mais corajosas ou mais ricas que ele. Valentina, eu adoraria, mas... Sem mas. Você tem férias acumuladas, certo? Use-as. O dinheiro que gastaria em presentes de Natal, invista em uma passagem. Fica aqui comigo no meu apartamento. Só precisa comprar a passagem e tirar o passaporte. Ricardo passou a noite seguinte fazendo cálculos. Suas economias eram modestas, fruto de anos de vida frugal e sem grandes ambições. Descobriu que conseguiria pagar a passagem aérea se cortasse alguns luxos pequenos nos meses seguintes. O passaporte seria emitido em caráter de urgência mediante taxa adicional. Era possível, apertado, mas possível. Na manhã seguinte, entrou no site da Polícia Federal e agendou o atendimento para a emissão do documento.
O coração batia tão forte que ele precisou conferir 3 vezes se havia preenchido corretamente os formulários. Os preparativos consumiram outubro e novembro. Ricardo pesquisou obsessivamente sobre Cancún, decorando mapas, estudando a história maia, aprendendo expressões básicas em espanhol que praticava sozinho no apartamento vazio. Comprou roupas novas, algo que não fazia há anos, escolhendo peças que imaginava adequadas ao clima tropical mexicano. Valentina participava de cada etapa à distância, enviando listas de lugares que visitariam juntos, restaurantes onde provariam a autêntica cochinita pibil, praias de areia branca onde caminhariam de mãos dadas. Ela descrevia os cenotes, aquelas piscinas naturais sagradas para os maias, onde mergulhariam em águas cristalinas cercados por formações rochosas milenares. "Vou te mostrar minha Cancún", prometia ela nas videochamadas. Não a dos resorts americanizados, mas a verdadeira, a que pulsa com a alma do México. Ricardo contou sobre a viagem para poucas pessoas. Seu filho Caio, agora com 19 anos, reagiu com ceticismo juvenil. "Pai, você tem certeza disso? Conheceu essa mulher pela internet, nunca viu pessoalmente e vai gastar suas economias para encontrá-la em outro país? Isso tem cara de golpe." A filha Fernanda, 17 anos, foi mais receptiva, embora igualmente cautelosa. "Se você está feliz, pai, vá em frente. Mas me promete que vai manter o celular carregado e me mandar mensagens todo dia." A mãe de Ricardo, Dona Aparecida, 81 anos, foi quem mais o surpreendeu. Quando ele contou sobre Valentina, esperava repreensão ou preocupação. Em vez disso, a velha senhora segurou suas mãos com firmeza inesperada. "Meu filho, seu pai morreu na estrada porque passava a vida correndo atrás de dinheiro para dar uma vida melhor pra gente. Nunca teve tempo de viver. Você passou 20 anos em um casamento morno, trabalhando em emprego que não ama. Se essa mulher te faz feliz, vai atrás. A vida é curta demais para ter medo." Em dezembro, Ricardo recebeu o passaporte pelos correios. Segurou o documento azul escuro como se fosse um objeto sagrado, folheando as páginas vazias que em breve receberiam seu primeiro carimbo. Estava realmente acontecendo. A passagem foi comprada para o dia 27 de dezembro, com retorno marcado para 8 de janeiro. 12 dias no México, 12 dias com Valentina, 12 dias para descobrir se o amor construído através de telas sobreviveria ao teste da realidade. Na semana anterior à viagem, porém, Ricardo notou algo diferente em Valentina. Nas videochamadas, ela parecia distraída, os olhos ocasionalmente fugindo da câmera. Respondia às perguntas com meio segundo de atraso, como se sua mente estivesse em outro lugar. "Está tudo bem?" perguntou ele na véspera do embarque. Valentina hesitou antes de responder, um comportamento que Ricardo nunca havia presenciado nela. "Está sim. Só estou ansiosa com sua chegada. Tenho algumas coisas para te contar, coisas importantes, mas prefiro fazer pessoalmente. Coisas boas ou ruins. Outro silêncio, mais longo que o anterior. Coisas que vão mudar tudo, Ricardo. Mas, por favor, não se preocupe agora. Apenas venha. Quando você chegar, conversamos." Ricardo desligou a chamada com um nó no estômago que não conseguia explicar. Algo nas palavras dela carregava um peso que transcendia a ansiedade normal de um primeiro encontro. Mas ele afastou os pensamentos sombrios, atribuindo a inquietação ao nervosismo compartilhado. Na manhã de 27 de dezembro, Ricardo acordou às 4 horas, embora seu voo só partisse às 9. Checou a mala pela 5ª vez, conferiu documentos, passaporte, dólares trocados, seguro viagem. Olhou pela janela do apartamento para a cidade ainda adormecida e sentiu que estava prestes a cruzar mais do que fronteiras geográficas. Estava cruzando a fronteira entre a pessoa que havia sido a vida inteira e alguém completamente novo. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava com a agitação típica do fim de ano. Famílias carregadas de malas disputavam espaço nos balcões de check-in. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, alto-falantes anunciavam voos em português e inglês. Ricardo observava tudo com olhos de estreante, absorvendo cada detalhe daquela experiência inédita. Passou pelo controle de segurança com as mãos trêmulas, temendo que algum erro burocrático o impedisse de embarcar. Mas tudo transcorreu sem problemas. Encontrou seu portão de embarque, sentou-se em uma das cadeiras de metal e ficou olhando pela janela de vidro os aviões que taxiavam na pista. Em poucas horas, estaria dentro de um daqueles gigantes de metal, suspenso a 10.000 metros de altitude, voando em direção ao desconhecido. O voo durou pouco mais de 6 horas, com conexão na Cidade do México. Ricardo mal conseguiu dormir, dividido entre a ansiedade do encontro e o fascínio infantil de observar as nuvens pela janela. Quando o avião finalmente iniciou a descida sobre Cancún,
Ele colou o rosto no vidro para ver o mar do Caribe se aproximando, aquele azul turquesa impossível que só conhecia por fotografias. O aeroporto internacional de Cancún era um contraste impressionante com Guarulhos. Mais moderno, mais organizado, com placas em espanhol e inglês direcionando os turistas para as diferentes zonas. Ricardo seguiu o fluxo de passageiros até a imigração, respondeu às perguntas do oficial com seu espanhol rudimentar e finalmente cruzou as portas automáticas para o saguão de desembarque. Seu coração disparou. Estava no México. Estava a minutos de ver Valentina pela primeira vez. Ele a procurou entre a multidão de pessoas segurando placas e buquês de flores. Famílias se abraçavam, motoristas de táxi ofereciam serviços, guias turísticos reuniam grupos. Ricardo girava em círculos, tentando localizar o rosto que conhecia tão bem através das telas. Então a viu. Valentina estava parada perto de uma coluna, vestindo um vestido florido que chegava aos joelhos e sandálias de couro. Os cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros exatamente como nas videochamadas. Ela segurava uma pequena placa de papelão onde havia escrito à mão: "Meu brasileiro favorito". Ricardo caminhou em sua direção, as pernas bambas, o coração martelando contra as costelas. Quando seus olhares se cruzaram, Valentina abriu aquele sorriso que ele conhecia tão bem, o sorriso que iluminava suas noites solitárias em Guarulhos. Mas havia algo diferente. À medida que se aproximava, Ricardo notou o que as videochamadas cuidadosamente enquadradas do ombro para cima haviam escondido. O vestido florido de Valentina não caía reto sobre seu corpo. Havia uma curva inconfundível na altura do abdômen, uma protuberância que não deixava margem para dúvidas. Valentina estava grávida. Visivelmente grávida. Ricardo parou a 3 metros dela, os pés subitamente incapazes de continuar. Seu cérebro tentava processar a informação, conectar os pontos, entender o que aquilo significava. As palavras dela na véspera ecoaram em sua mente. Tenho coisas que vão mudar tudo. Valentina percebeu o momento exato em que ele compreendeu. O sorriso vacilou em seus lábios, dando lugar a uma expressão de vulnerabilidade absoluta. Ela baixou a placa de papelão, deixando à mostra a barriga arredondada que devia estar no 5º ou 6º mês de gestação. "Ricardo", disse ela, a voz embargada. "Eu sei que deveria ter contado antes. Eu tentei tantas vezes, mas as palavras nunca saíam." Ele permaneceu imóvel, mudo, incapaz de formular qualquer resposta. Sua mente disparava em 1000 direções. De quem era aquele filho? Por que ela havia escondido algo tão fundamental? O que ela esperava dele agora? Valentina deu um passo hesitante em sua direção. "Por favor, deixe-me explicar. Não aqui, não no meio desse aeroporto. Vamos para algum lugar tranquilo onde possamos conversar de verdade." Ricardo finalmente encontrou a voz, embora ela saísse rouca e estranha. "De quem é esse filho, Valentina?" A pergunta cortou o ar entre eles como uma lâmina. Valentina fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de responder. "Do meu ex-marido. Aconteceu antes de te conhecer, antes de tudo isso. Eu descobri a gravidez em abril, um mês depois que começamos a conversar. E quando percebi que estava me apaixonando por você, fiquei com medo. Medo de que você fosse embora se soubesse." Ricardo sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio por não ter sido traído durante o relacionamento deles. Raiva por ter sido enganado por omissão. Confusão sobre o que aquilo significava para o futuro que haviam planejado juntos. "Você me fez vir até aqui sem saber disso. Você me deixou gastar minhas economias, tirar passaporte, cruzar um continente, tudo baseado em uma mentira." "Não foi uma mentira", Valentina protestou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Tudo o que senti por você foi real. Cada palavra, cada momento, cada declaração de amor. A única coisa que omiti foi isso, e eu sei que foi errado. Sei que deveria ter tido coragem de contar." O aeroporto continuava movimentado ao redor deles, indiferente ao drama particular que se desenrolava junto à coluna de concreto. Turistas passavam arrastando malas, famílias felizes se abraçavam, a vida seguia seu curso normal enquanto o mundo de Ricardo desmoronava. Ele olhou para a barriga de Valentina, depois para o rosto dela, tentando conciliar a mulher por quem se apaixonara com essa nova realidade. Ela carregava o filho de outro homem, um homem que a traíra, que a abandonara, mas cujo DNA agora crescia dentro dela. E o pai? Ele sabe? Valentina assentiu. Contei a ele quando descobri. Disse que não queria nenhum envolvimento, que eu estava por minha conta. Assinou um documento abrindo mão de qualquer direito ou responsabilidade. Para todos os efeitos, essa criança só tem mãe. Ricardo esfregou o rosto com as mãos exausto.
confuso, dividido entre a vontade de ir embora e a necessidade de entender completamente a situação. Eu preciso pensar, Valentina. Preciso de tempo para processar tudo isso. Eu entendo, disse ela, enxugando as lágrimas. Reservei um quarto de hotel para você, caso preferisse ter seu próprio espaço. Imaginei que talvez precisasse. Ela estendeu-lhes um cartão com o endereço de um hotel na zona hoteleira, as mãos tremendo visivelmente. Quando estiver pronto para conversar, me liga. Estarei esperando pelo tempo que for necessário. Ricardo pegou o cartão, olhou uma última vez para Valentina e caminhou em direção à saída do aeroporto, deixando-a ali, sozinha, grávida, chorando silenciosamente junto à coluna de concreto. O táxi percorreu a Avenida Kukulkan enquanto o sol começava a mergulhar no horizonte caribenho. Ricardo observava pela janela os resorts luxuosos que se sucediam como castelos modernos à beira do mar turquesa. Casais caminhavam de mãos dadas pela calçada, famílias retornavam da praia carregando guarda-sóis e brinquedos de areia. O paraíso tropical parecia zombar de sua angústia. O hotel ficava na zona hoteleira central, um estabelecimento de médio porte com fachada branca e detalhes em azul marinho. Ricardo fez o check-in mecanicamente, respondendo às perguntas da recepcionista em um espanhol automático, e subiu para o quarto no 5º andar. O apartamento era confortável, decorado em tons neutros com toques de cor típicos do Caribe mexicano. Uma varanda oferecia vista parcial para a Laguna Nixupté, cujas águas espelhavam o céu avermelhado do entardecer. Ricardo largou a mala no chão sem abri-la, sentou-se na cama e ficou olhando para o nada. Seu celular vibrou. Mensagem de Fernanda. Pai, chegou bem? Como foi o encontro? Ele digitou uma resposta evasiva. Cheguei bem. Cansado da viagem. Falo mais amanhã. Não conseguia contar a verdade, não ainda. Precisava primeiro entender o que sentia, o que pensava, o que faria. A imagem de Valentina grávida permanecia gravada em sua retina como uma fotografia que não desbotava. Ricardo deitou-se na cama ainda vestido, encarando o ventilador de teto que girava lentamente. Sua mente reproduzia em loop os últimos meses, procurando sinais que pudesse ter ignorado. As videochamadas sempre enquadradas do ombro para cima. As recusas ocasionais quando ele sugeria que ela se levantasse para mostrar algo do apartamento. As roupas sempre largas que ela usava nas ligações mais recentes. Ela havia sido cuidadosa, metódica até. Havia construído uma ilusão perfeita, omitindo o único detalhe que poderia afastá-lo. E funcionou, pelo menos até aquela tarde no aeroporto. Mas seria justo chamá-la de mentirosa? Valentina não inventara uma identidade falsa, não pedira dinheiro, não tentara aplicar nenhum golpe. Apenas escondeu uma gravidez por medo de perder o amor que estava construindo. Era manipulação ou desespero? Engano ou autopreservação? Ricardo levantou-se inquieto e saiu para a varanda. A noite havia caído sobre Cancún, e as luzes dos hotéis vizinhos pontilhavam a escuridão como vagalumes urbanos. O ar quente e úmido do Caribe envolvia tudo, carregando cheiros de sal marinho e flores tropicais. Ele pensou em ligar para o irmão mais velho, Marcos, que morava em Campinas. Pensou em ligar para a mãe. Pensou em ligar para qualquer pessoa que pudesse oferecer uma perspectiva externa. Mas o que diria? Vim ao México encontrar minha namorada virtual e descobri que ela está grávida de outro homem. A frase soava absurda mesmo em sua própria cabeça. Por volta das 10 da noite, a fome venceu a angústia. Ricardo desceu ao restaurante do hotel, um espaço aberto com mesas de madeira rústica e teto de palha. Sentou-se em um canto isolado e pediu tacos ao pastor com uma cerveja Corona, os únicos itens do cardápio que conseguiu identificar. O garçom, um homem de meia-idade com bigode grisalho e olhos gentis, percebeu seu estado de espírito. Primeira vez em Cancún, senhor? Sí, respondeu Ricardo. Primeira vez. ¿Y viene solo? Eso es raro. La mayoría viene en pareja o con familia. Ricardo hesitou antes de responder. Vim encontrar alguém. Mas as coisas não saíram como eu esperava. O garçom assentiu com a sabedoria de quem já viu muitas histórias desenrolarem-se naquele restaurante turístico. El amor es complicado, amigo. A veces lo que esperamos no es lo que necessitamos. Ele se afastou para atender outras mesas, deixando Ricardo sozinho com seus tacos e suas reflexões. A frase ecoou em sua mente. O que esperamos não é o que necessitamos. O que ele esperava de Valentina? Uma mulher perfeita, sem passado, sem complicações, pronta para se encaixar nos espaços vazios de sua vida? Isso seria justo? Ele mesmo carregava bagagens. Um casamento fracassado, 2 filhos adolescentes, uma carreira medíocre, inseguranças acumuladas em 44 anos de existência.
Ricardo terminou a refeição sem saborear realmente os sabores. Subiu de volta ao quarto, tomou um banho demorado e deitou-se novamente na cama com o celular na mão. Abriu a conversa com Valentina, relendo as mensagens trocadas nos últimos meses. Centenas de mensagens, milhares de palavras, uma intimidade construída caractere por caractere. Em nenhum momento ela havia sido falsa sobre quem era. Sua inteligência, seu humor, sua vulnerabilidade, tudo aquilo era genuíno. A gravidez era um fato de sua vida, não uma definição de seu caráter. Mas conseguiria ele aceitar isso? Conseguiria olhar para ela e não ver primeiro a barriga, o filho de outro homem, a família que nunca planejara ter? Conseguiria construir um futuro que incluísse uma criança que não era sua? Às 3 da madrugada, ainda sem conseguir dormir, Ricardo tomou uma decisão. Precisava conversar com Valentina novamente, dessa vez sem o choque inicial, sem o turbilhão de emoções cruas. Precisava ouvir a história completa, entender suas razões e só então decidir o que fazer. Digitou uma mensagem. Podemos nos encontrar amanhã? Preciso ouvir tudo do começo. A resposta veio em segundos, como se ela também estivesse acordada, esperando. Sim, quando e onde você quiser. Estarei lá. Ricardo colocou o celular na mesa de cabeceira e fechou os olhos. O ventilador continuava girando sobre sua cabeça, movendo o ar quente em círculos infinitos. Amanhã ele teria respostas. Ou pelo menos teria as perguntas certas. Ricardo acordou com o sol do Caribe invadindo o quarto através das cortinas entreabertas. Havia dormido apenas 3 horas, mas a ansiedade não permitiria mais descanso. Tomou banho, vestiu uma camisa leve de linho que comprara especialmente para a viagem e desceu para o café da manhã tentando organizar os pensamentos. Às 9 horas, enviou uma mensagem para Valentina sugerindo que se encontrassem em algum lugar neutro, longe do apartamento dela e do hotel dele. Ela respondeu indicando um pequeno café no centro de Cancún, fora da zona hoteleira, um estabelecimento chamado La Habituela que ela frequentava desde que se mudara para a cidade. O táxi atravessou a ponte que conectava a zona hoteleira ao continente, revelando uma Cancún diferente daquela dos resorts e praias turísticas. O centro da cidade era uma mistura caótica de comércio popular, mercados de rua e edifícios residenciais de classe média. Pessoas reais vivendo vidas reais, longe dos holofotes do turismo internacional. La Habituela ocupava uma casa colonial reformada, com paredes pintadas de amarelo ocre e um pátio interno sombreado por árvores frondosas. Mesas de ferro forjado distribuíam-se entre vasos de plantas tropicais, criando pequenos espaços de intimidade. Valentina já estava lá quando Ricardo chegou, sentada em uma mesa ao fundo, as mãos envolvendo uma xícara de café que parecia intocada. Ela se levantou quando o viu se aproximar. À luz do dia, sem o choque do aeroporto, Ricardo conseguiu observá-la com mais atenção. O rosto continuava o mesmo das videochamadas. Os olhos escuros que transmitiam inteligência e vulnerabilidade. O sorriso hesitante que agora carregava medo de rejeição. A barriga era visível sob o vestido leve, mas não definia quem ela era. Obrigada por ter vindo, disse Valentina, a voz trêmula. Ricardo sentou-se à sua frente, pediu um café ao garçom que se aproximou discretamente e esperou. Não sabia por onde começar, então deixou que ela conduzisse. Valentina respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Preciso te contar tudo desde o início. Não apenas sobre a gravidez, mas sobre como cheguei até aqui, até você. Ricardo assentiu em silêncio, disposto a ouvir. Meu casamento com Alejandro durou 4 anos, como te contei. O que não contei foi como terminou de verdade. Eu descobri a traição dele em janeiro do ano passado quando encontrei mensagens no celular dele. Não era apenas uma amante, eram várias. Ele mantinha perfis em aplicativos de encontros, se apresentava como solteiro, colecionava conquistas como troféus. Ela fez uma pausa bebendo um gole do café já frio. Quando o confrontei, ele não negou. Disse que eu era entediante, que o casamento havia se tornado uma prisão, que ele precisava de emoção. Jogou a culpa em mim, como se sua infidelidade fosse consequência das minhas falhas. Pediu o divórcio no dia seguinte. Ricardo conhecia essa dor. Não da mesma forma, mas conhecia. Seu casamento com Débora não terminara por traição explícita, mas por uma erosão lenta do afeto que talvez fosse igualmente dolorosa. O divórcio foi finalizado em março. Alejandro voltou para Mérida, para a casa da família dele, e eu fiquei aqui em Cancún reconstruindo minha vida. Foi quando baixei aquele aplicativo. Não procurava um relacionamento sério, apenas queria me sentir desejada novamente. Provar para mim mesma que não era a mulher entediante que ele descrevera. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo.
Então você apareceu, com suas palavras honestas, sua vulnerabilidade exposta, sua gentileza genuína. Você não tentou me impressionar com histórias grandiosas ou promessas vazias. Você simplesmente foi você, Ricardo. E eu me apaixonei antes de perceber que estava acontecendo. O garçom trouxe o café de Ricardo, interrompendo brevemente o momento. Quando se afastou, Valentina continuou. Em abril comecei a me sentir estranha. Enjoos matinais, cansaço inexplicável, sensibilidade nos seios. Comprei um teste de farmácia achando que estava ficando doente de outra coisa. Quando vi o resultado positivo, meu mundo desabou. Sua voz falhou por um momento. Ricardo resistiu ao impulso de estender a mão para consolá-la, ainda processando as informações. Fiz as contas. A concepção havia ocorrido em fevereiro, nas últimas semanas do meu casamento, antes de descobrir as traições. Alejandro e eu ainda tínhamos relações ocasionais naquela época, mais por hábito do que por desejo. Irônico que o único resultado duradouro daquele casamento fracassado tenha vindo justamente desses encontros sem amor. Valentina enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Contei a Alejandro imediatamente. Ele reagiu com raiva, acusando-me de ter engravidado de propósito para prendê-lo. Quando ficou claro que era impossível, já que eu não sabia das traições naquela época, ele mudou de estratégia. Disse que não queria nada com a criança, que eu estava por minha conta. Ofereceu dinheiro para que eu abortasse. Quando recusei, exigiu um documento formal, abrindo mão de qualquer responsabilidade paterna. Ricardo sentiu uma onda de raiva contra um homem que nunca conhecera. Que tipo de pessoa abandonava assim um filho? Assinei o documento. Não queria nada dele. Não queria que meu filho crescesse com um pai que o via como um erro a ser apagado. Decidi criar essa criança sozinha, dar a ela todo o amor que Alejandro era incapaz de oferecer. Ela fez uma pausa longa, reunindo coragem para a parte mais difícil. E então havia você, Ricardo. Você que surgia todas as noites na minha tela, fazendo-me rir, fazendo-me pensar, fazendo-me sentir viva novamente. Como eu poderia contar sobre a gravidez? Como eu poderia dizer que, enquanto me apaixonava por você, carregava o filho do homem que havia destruído minha autoestima? Ricardo finalmente encontrou a voz. Você poderia ter confiado em mim. Poderia ter me dado a chance de decidir com todas as informações. Eu sei, admitiu Valentina. E essa foi minha covardia. Cada dia que passava, a mentira por omissão ficava maior, mais difícil de desfazer. Eu me convencia de que contaria em breve, que encontraria o momento certo. Mas o momento certo nunca chegava, e meu medo de te perder era maior que minha coragem de ser honesta. Ela estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da mão de Ricardo sem tocá-lo. Quando você comprou a passagem, soube que não poderia mais esconder. Tentei contar por videochamada, várias vezes. As palavras se formavam na minha garganta e morriam antes de sair. Por isso disse que tinha algo importante para contar pessoalmente. Por isso reservei o hotel, caso você quisesse ir embora imediatamente. Ricardo olhou para a mão dela, tão perto da sua, o espaço entre elas carregado de possibilidades. Valentina, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta. Qualquer coisa? O que você espera de mim? O que você quer que aconteça agora? Ela não hesitou. Eu te amo, Ricardo. Isso não mudou. Isso não era mentira. Quero ter a chance de construir algo real com você. Mas entendo que isso agora significa aceitar não apenas a mim, mas também a criança que estou carregando. Entendo que é muito para pedir, que talvez seja demais. Ela retirou a mão, colocando-a protetoramente sobre a barriga. Se você decidir ir embora, não guardarei ressentimentos. Você tem todo o direito de querer uma relação sem essas complicações. Mas se decidir ficar, se decidir tentar, prometo que nunca mais haverá segredos entre nós. Prometo que serei completamente transparente, que te darei acesso a cada canto da minha vida. Ricardo permaneceu em silêncio por longos minutos, o café esfriando intocado à sua frente. Pensou em sua mãe, Dona Aparecida, criando 3 filhos sozinha após a morte do marido. Pensou em seu próprio pai, que nunca teve a chance de ver os netos crescerem. Pensou em Caio e Fernanda, e em como o amor paterno não dependia de biologia, mas de presença e dedicação. Eu não sei se consigo fazer isso, Valentina. Não sei se sou forte o suficiente, generoso o suficiente. Eu entendo. Mas também não sei se consigo ir embora. Não depois de tudo que construímos, não depois de ter atravessado um oceano para te encontrar. Ele finalmente estendeu a mão, cobrindo a dela sobre a barriga. Me dá mais alguns dias. Me deixa conhecer você de verdade, aqui, nesta cidade, nesta vida que você construiu.
Me deixa entender o que estou sentindo antes de tomar uma decisão que vai afetar nós dois, nós três. Valentina assentiu, lágrimas de alívio escorrendo livremente pelo rosto. Todo o tempo que você precisar, Ricardo. Todo o tempo do mundo. Os dias seguintes foram uma imersão completa na vida de Valentina. Ricardo deixou o hotel e aceitou o convite dela para ficar no apartamento, embora dormisse no quarto de hóspedes. Precisavam de proximidade para se conhecerem de verdade, mas também de limites para processar tudo com clareza. Valentina mostrou-lhe sua Cancún. Não os resorts da zona hoteleira, mas os mercados populares do centro onde ela comprava frutas frescas aos domingos. O Parque das Palapas, onde famílias mexicanas se reuniam ao entardecer para comer elotes com maionese e pimenta. A pequena igreja de Cristo Rei, onde ela acendia velas pedindo coragem para enfrentar a maternidade solo. Visitaram as ruínas de Tulum juntos, caminhando entre templos maias que contemplavam o mar turquesa há mais de 1000 anos. Valentina explicava a história de cada estrutura com o entusiasmo de quem genuinamente amava aquela terra. Ricardo a observava falar, gesticulando com as mãos como sempre fizera nas videochamadas, e sentia o amor que construíram através das telas ganhar uma dimensão nova, tridimensional real. Na véspera do Ano Novo, Valentina o levou ao cenote Iquiquil, uma caverna subterrânea inundada por águas cristalinas que os maias consideravam portal para o mundo dos mortos. Raízes de árvores desciam das bordas rochosas como cortinas naturais, e a luz do sol penetrava pela abertura superior, criando reflexos mágicos na superfície da água. Eles desceram a escadaria de pedra até a plataforma de madeira que beirava o cenote. Valentina não podia nadar em seu estado, mas Ricardo mergulhou nas águas frias enquanto ela observava da borda, os pés balançando sobre a superfície. Flutuando naquele espaço sagrado, cercado por pedras que testemunhavam séculos de história, Ricardo sentiu uma clareza que o escapara nos dias anteriores. Olhou para Valentina sentada na plataforma, a mão descansando sobre a barriga, o rosto iluminado pelos raios de sol que atravessavam a caverna. Ela sorria para ele, um sorriso livre de expectativas, apenas presente no momento. Naquela noite, voltando de carro para Cancún, Ricardo quebrou o silêncio confortável que haviam cultivado. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Acidente na Dutra, caminhão desgovernado. Nunca tive chance de me despedir, de dizer que o amava, de agradecer por tudo que ele fez pela nossa família. Valentina ouvia em silêncio, sentindo que algo importante estava sendo construído. Passei anos com raiva dele por ter morrido, por ter nos deixado sozinhos. Minha mãe criou 3 filhos lavando roupa e eu jurei que seria diferente, que estaria presente, que não abandonaria minha família. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras seguintes com cuidado. Quando Débora pediu o divórcio, senti que havia falhado nessa promessa. Mesmo estando fisicamente presente todos os dias, eu estava ausente de verdade. Trabalhava, pagava contas, cumpria obrigações, mas não vivia. Não amava. Não me entregava. Valentina estendeu a mão e segurou a dele sobre o câmbio do carro. Com você foi diferente desde o início, continuou Ricardo. Você me fez sentir coisas que eu achava que não era mais capaz de sentir. Me fez querer ser melhor, viver mais, arriscar mais. Ele virou-se brevemente para olhá-la. A gravidez me assustou. Não vou mentir. A ideia de criar o filho de outro homem, de assumir uma responsabilidade que não escolhi, tudo isso me apavorou. Mas esses dias com você me mostraram algo. O quê? Que o medo de perder você é maior que o medo de enfrentar isso juntos. Que prefiro uma vida complicada ao seu lado do que uma vida simples sozinho. Valentina apertou sua mão com força, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ricardo, você tem certeza? Não quero que faça isso por pena ou obrigação. Preciso que seja uma escolha real. É a escolha mais real que já fiz na vida. O ano novo chegou com fogos de artifício explodindo sobre a Laguna Nixupté. Eles assistiram da varanda do apartamento de Valentina, abraçados, enquanto o céu se pintava de cores efêmeras. Quando os sinos da meia-noite tocaram, Ricardo beijou-a pela primeira vez, um beijo que selava promessas não verbalizadas. Os dias restantes da viagem passaram rápido demais. Eles conversaram sobre logística, sobre como fariam funcionar um relacionamento que atravessava fronteiras. Ricardo não podia simplesmente abandonar o emprego e se mudar para o México. Não ainda. Havia a mãe idosa em Guarulhos, os filhos adolescentes que ainda precisavam dele por perto, compromissos financeiros que não podiam ser ignorados. Decidiram que manteriam o relacionamento à distância por mais alguns meses, com visitas frequentes. Valentina daria à luz em março e Ricardo estaria presente. Depois avaliariam os próximos passos juntos, sem pressa, sem pressão.
Na manhã de 8 de janeiro, Ricardo fez as malas com o coração pesado. Não queria partir, mas sabia que era necessário. Havia uma vida no Brasil esperando por ele, responsabilidades que não podia abandonar. Valentina o acompanhou até o aeroporto, segurando sua mão durante todo o trajeto de táxi. No saguão de embarque, ela o abraçou com força, a barriga pressionada contra ele, uma vida crescendo entre os dois. Volta logo, sussurrou ela. Volto em fevereiro. E em março estarei aqui quando o bebê nascer. Ela se afastou, enxugando os olhos. Ricardo, preciso te perguntar uma coisa antes de você ir. Qualquer coisa. Você vai conseguir amar essa criança? Não estou pedindo que seja pai dela. Não estou pedindo nada além do que você pode dar. Só preciso saber se consegue olhar para ela sem ressentimento. Ricardo colocou a mão sobre a barriga de Valentina, sentindo um leve movimento sob a palma. O bebê se mexia, vivo, real. Inocente de todas as complicações que cercavam sua chegada ao mundo. Essa criança é parte de você. Como eu poderia não amá-la? O voo de volta pareceu mais curto que o de ida. Talvez porque Ricardo passara as horas planejando o futuro em vez de temendo o desconhecido. Quando pousou em Guarulhos, tinha uma lista mental de coisas a fazer. Conversar com os filhos, explicar a situação para a mãe, começar a estudar espanhol de verdade, pesquisar possibilidades de trabalho remoto. Fernanda foi a primeira a notar a mudança quando o visitou naquele fim de semana. Pai, você está diferente. Aconteceu alguma coisa no México? Ricardo sorriu, mostrando uma foto de Valentina no celular. Aconteceu, filha. Muita coisa aconteceu. Ele contou tudo sem omitir detalhes. A gravidez, o ex-marido ausente, a decisão de ficar mesmo assim. Fernanda ouviu em silêncio, processando as informações. Então você vai ter um enteado mexicano? Ou enteada? Valentina não quis saber o sexo. Fernanda ficou pensativa por um momento. Pai, se você está feliz, eu apoio. Só me promete que não vai nos esquecer quando tiver essa nova família. Ricardo abraçou a filha com força. Vocês nunca serão esquecidos. Vocês são meus filhos, isso não muda. Só estou expandindo minha capacidade de amar, não substituindo ninguém. Em março, Ricardo voltou a Cancún como prometido. Chegou 3 dias antes da data prevista para o parto e se instalou no apartamento de Valentina. Na madrugada do dia 15, ela o acordou com contrações regulares. Correram para o Hospital Galênia, onde Valentina havia feito todo o pré-natal. O parto durou 8 horas. Ricardo permaneceu ao lado dela o tempo inteiro, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento, sendo presente de uma forma que nunca conseguira ser no nascimento dos próprios filhos. Quando o choro do bebê ecoou pela sala de parto, Ricardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Era uma menina pequena e perfeita, com uma penugem de cabelos escuros e punhos cerrados protestando contra a luz do mundo. A enfermeira colocou a bebê nos braços de Valentina, que chorava de exaustão e felicidade. Como ela vai se chamar? Perguntou Ricardo. Valentina olhou para ele com os olhos brilhando. Eu queria te pedir uma coisa. Quero que você escolha o nome dela. Quero que ela carregue algo seu desde o primeiro dia. Ricardo olhou para a menina adormecendo nos braços da mãe. Pensou em sua própria mãe, Dona Aparecida, que o incentivara a buscar a felicidade. Aurora, disse ele, porque ela é o começo de um novo dia para todos nós. Valentina sorriu através das lágrimas. Aurora, é perfeito. Ricardo inclinou-se e beijou a testa da bebê, depois os lábios de Valentina. Ali, naquela sala de hospital em Cancún, a milhares de quilômetros de Guarulhos, ele finalmente entendeu que família não é definida por sangue ou geografia, mas por escolha. Pela decisão diária de amar, de estar presente, de construir algo maior que si mesmo. Ele havia atravessado um oceano para encontrar uma mulher. Descobriu que ela carregava o filho de outro homem. E escolheu ficar mesmo assim. Porque o amor verdadeiro não é a ausência de complicações, mas a coragem de enfrentá-las juntos. Do lado de fora do hospital, o sol nascia sobre o Caribe mexicano, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Um novo dia começava. Uma nova vida começava. E Ricardo Mendes, o analista de logística de Guarulhos, que nunca havia entrado em um avião, finalmente estava exatamente onde deveria estar.